Tem momentos em que nós vivemos ou passamos em nossas vidas em que o que mais a gente quer é alguém que nos traga uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, um bom conselho. Tem um ditado que eu não concordo nem um pouco, gente. Eu considero um ditado mundano, que diz que se conselho fosse bom não se dava, vendia. Mas, gente, cá para nós, um bom conselho, ele é sempre bem-vindo. Uma pessoa de Deus, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa inspirada por Deus, uma pessoa que tem Deus na sua vida, que chega até nós e nos dá um bom conselho, que nos orienta, porque quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma luta ou batalha na nossa vida, a gente se perde às vezes, a gente fica sem direção, a gente fica sem um rumo na vida. E é coisa boa quando alguém vem até nós, usada por Deus. Não vim com o objetivo de fazer fofoca, mexerico, mas alguém que venha com o objetivo de nos ajudar, de nos estender as mãos, de nos emprestar o seu ombro amigo. É coisa muito boa, gente. É coisa maravilhosa. E nesta noite, já praticamente no finalzinho da nossa programação, eu gostaria de dividir com vocês um texto muito conhecido dos leitores da Bíblia, uma história de superação, que é a história do nosso irmão Jó. No livro de Jó, capítulo de número 1, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Amados e queridos irmãos que me ouvem nesta noite, em poucas palavras quero transmitir a vocês a importância de nós permanecermos firmes no propósito que Deus ele tem na minha e na tua vida. Virão momentos em que nós vamos pensar em desistir. Virão momentos em que vamos olhar para os lados e vamos notar que estamos sozinhos, por mais que estejamos rodeados de muitas pessoas. Virão momentos em que vamos estar cheios de amigos à nossa volta. Virão momentos em que muitos estarão ao redor da nossa mesa, participando, quem sabe, até mesmo de um lindo banquete. Mas nós iremos nos sentir tão só. Chega o momento em que a solidão, ela bate à nossa porta. O apóstolo Paulo, ele vai nos falar acerca do dia mau que vem sobre toda a humanidade. Não importa se você é crente ou você é não crente. Não importa se você serve ou não serve a Deus. O dia mau, ele vem sobre todos para provar a nossa fé. O dia mau, ele vem sobre a vida do cristão. E muitas das vezes nós não entendemos o porquê disto e o porquê daquilo. O porquê que muitas vezes nós sofremos tantas perdas. O porquê que às vezes nós somos derrotados. O porquê que às vezes nos sentimos tão só. O porquê que às vezes sofremos algum tipo de enfermidade em nosso corpo físico. O programa Verdade Absoluta tem o compromisso de levá-los à realidade dos fatos. Gente, esse negócio de que nós ouvimos muitas vezes nas redes sociais, que a vida do crente é de vitória em vitória, muitas das vezes nós estamos pulando ou burlando processos da nossa vida. Para nós chegarmos a ter vitória, nós precisamos enfrentar guerras, batalhas contra o nosso inimigo, e este inimigo ele é real. Aleluia. Muitos já não querem mais pregar sobre o diabo. Muitos já não querem mais pregar a verdade, porque a verdade ela dói. A verdade muitas vezes ela nos machuca. A verdade ela nos confronta.
Porque quando nós nos deparamos com uma história aonde diz que este homem, ele era temente a Deus, ele era um homem íntegro, ele era um homem sincero, ele era um homem que se desviava do mal, ele era um homem preocupado com a família, porque a Bíblia, ela diz que quando acontecia este período, aonde os seus filhos, eles serviam banquetes, eles festejavam, e sabe como é o jovem quando ele está vivendo momento de festa? Muitas vezes não pensa nas consequências, muitas vezes age pela emoção, muitas vezes age pelo momento, pelo impulso, sem pensar nas consequências. Mas o fato é, meus irmãos, que o dia mau, um dia ele vai bater na tua porta. E você precisa estar apegado com Deus. E você precisa estar com a tua vida no altar da oração, do jejum e da palavra. Você precisa estar em comunhão com Deus, você precisa ter convicção da tua fé. Você precisa ter a certeza de que verdadeiramente Deus, ele está contigo. Porque Deus, ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Engana o homem que diz Deus está comigo, sendo que você vive na maioria das vezes distante de Deus, longe da presença do Pai, longe dos propósitos de Deus. Mas Jó não. Jó era um homem que vivia os propósitos de Deus para a sua vida. Porém, chegou um momento em que houve uma reunião, aonde os filhos de Deus se reuniram na presença de Deus. Mas o diabo também compareceu nesta reunião, pelo que nós vimos aqui. Satanás também compareceu diante de Deus. Aleluia. E Deus, como todo pai, se sentindo honrado pelo testemunho do seu filho aqui na terra, pela forma com que o seu filho Jó se comportara aqui na terra, o testemunho de Jó estava diante de Deus. A conduta de Jó estava diante de Deus. Não foi qualquer um que chegou e disse para Deus: olha, Jó se comporta desta e desta maneira. Não. Foi o próprio Deus que disse: tem visto o meu servo Jó? Tem visto como ele é temente, como ele é fiel, como ele é íntegro, como ele se desvia do mal. Coisa triste é quando a inveja ela é lançada contra a vida da gente. Coisa triste é quando um enviado de Satanás, um filho do diabo, se levanta com inveja contra a vida de um crente, contra a vida de um cristão. Porque esta diferença que há na vida de um servo de Deus incomoda muita gente. Agora nós vamos parar por isto? Nós vamos desanimar por isto? Nós vamos baixar nossa cabeça por isto? Nós vamos abandonar a nossa fé por causa disso, porque alguém não gosta da nossa maneira de ser, porque alguém não concorda com o nosso jeito de servir a Deus,
porque alguém não está aprovando a forma com que nós adoramos a Deus. De forma nenhuma. É motivo para nós seguirmos em frente. É motivo para nós firmarmos cada vez os nossos pés na presença deste Deus. Aleluia. Olha o que o diabo ele disse. Quando Deus ele fala acerca de Jó. Olha só que coisa tremenda isso, gente. Aleluia. Deus disse para Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha que forte isto, gente. Naquele tempo, não havia ninguém que pudera se comparar ao comportamento de Jó, a conduta de Jó, a forma com que Jó adorava a Deus, a forma com que Jó servia a Deus, a ponto de chamar a atenção dos céus para a sua vida. E diz mais: um homem sincero, reto, temente a Deus e que ainda se desvia do mal. Olha só, gente. Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Mas agora estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda as tuas mãos. Deus conhecia o mais íntimo do coração de Jó. E a pergunta é: como está o teu coração diante de Deus? Como está a tua vida diante de Deus? Será que, observando Deus, a tua vida hoje, Ele poderia dizer o mesmo que disse acerca de Jó, acerca da tua vida? Como você, como cristão, como servo de Deus, tem se comportado diante da sociedade? Na empresa onde tu trabalha, na escola, na faculdade onde você estuda, na igreja aonde você congrega, no bairro aonde você mora, por onde você tem passado, como é o teu comportamento como crente? Como é o teu comportamento como irmão de igreja? Porque é o que mais a gente ouve por onde a gente passa. Mas o fulano, o beltrano, nem parece que é um irmão de igreja. Os ímpios, as pessoas que não frequentam nenhuma congregação, que não fazem parte de nenhum ministério, que não são convertidas em Cristo Jesus, que nunca tiveram uma transformação da sua vida, elas têm olhado para nós. E elas não têm se identificado com Cristo através da vida de muitos, por causa do mau testemunho, por causa da má conduta, por causa dos maus exemplos. Programa Verdade Absoluta, Deus tem levantado para denunciar. Porque muitas das vezes nós temos pagado um preço. E Deus não nos levantou para ser covarde. E nesta noite, aleluia, Deus nos leva a esta palavra.
porque o dia mau ele chega. E a pergunta é: se Deus entregar tudo o que tu tem na mão do inimigo, porque Deus, ele permite muitas vezes as coisas ruins acontecer, para ver se a gente vai negar ele, para ver se a gente vai desviar do caminho, para ver se a gente vai desviar do propósito, para ver se nós vamos continuar crente, para ver se nós vamos continuar louvando o nome dele, para ver se nós vamos continuar adorando em espírito e em verdade. Mas a verdade é, meus irmãos, que muitos já têm abandonado a sua fé. No passado, eu fui um destes. Não suportei a prova, não suportei a luta, não agi com dignidade, abandonei a minha fé, virei as costas para o meu Jesus. Até que um dia a conta chegou, as consequências dos meus atos chegaram, e eu tive que enfrentar, eu tive que matar no peito as consequências dos meus pecados, as consequências das minhas escolhas erradas. Perdi tudo praticamente, para poder entender que Deus, ele é Deus. Que isso, irmão Célio? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, com toda certeza, mas ele também é justiça. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus, ele não se deixa escarnecer. Portanto, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Não pense que você plantando só coisa ruim na face desta terra, você vai colher coisa boa no teu quintal. Não se engane. Porque se tu estiver plantando coisa errada, mais cedo ou mais tarde você vai colher como consequência na tua vida. Agora Deus olha para Jó e ele diz: não há ninguém sobre a face da terra que eu possa comparar com meu servo Jó, temente a Deus, íntegro, sincero, e ainda se desvia do mal. E aí o diabo vem: então, o Senhor deu tudo para ele, faz tudo por ele, o seu gado tem se multiplicado, olha a família linda e abençoada que ele tem. É óbvio que ele vai te servir, é óbvio que ele vai louvar o seu nome, é óbvio que ele vai temer a ti. Agora experimenta tirar tudo dele, para ver se ele não vai negar a fé, para ver se ele não vai blasfemar diante de ti. E Deus permitiu. Leia a Bíblia, leia o livro de Jó, no capítulo de número 1. Satanás tirou tudo de Jó. Foi um dia onde as notícias não foram boas. Cada vez que alguém batia na sua porta era uma notícia ruim. Morreu todo o teu gado, pegou fogo no teu celeiro, somente eu sobrevivi para te dar a notícia. A pior notícia que Jó recebeu, sabe qual foi, meus irmãos? Foi quando alguém bateu na sua porta e disse: ei, todos os teus 7 filhos e as tuas 3 filhas acabaram de falecer. Estão mortos. Ah, oh, aleluia. Oh, glória. Mas Jó permaneceu fiel a Deus, mesmo perdendo todos os seus bens, mesmo perdendo todo o seu gado, mesmo perdendo toda a sua fazenda,
mesmo perdendo todos os seus filhos. A Bíblia diz que Jó não blasfemou de Deus. A Bíblia diz que Jó se manteve firme. Logo em seguida veio a enfermidade. Ele ficou doente, mas ele se permaneceu firme, não negou sua fé. É óbvio que em meio à dor veio vários questionamentos, quem sabe até dúvida no coração de Jó, mas ele se manteve firme. Ele se manteve fiel a Deus. Aleluia, isto é o mínimo que Deus ele espera da tua vida hoje. Que no meio da prova, que no meio da luta, que no meio da dificuldade, porque é fácil louvar a Deus quando se tem tudo, quando o teu celeiro está cheio, quando você tem um bom emprego, um bom salário, um bom carro na garagem, uma casa mobiliada, os teus filhos com saúde. Eu quero ver você adorar a Deus. Eu quero ver você continuar crente. Quando de repente tudo mudar e você perder alguma coisa e Deus permitir uma enfermidade, não murmure. Não reclame, não vire as costas para Deus. Se mantenha íntegro, se mantenha digno de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Gente, é óbvio que não é fácil, mas se tu perseverar até o fim, tem salvação para a tua alma. Aleluia, tem recompensa de Deus para a tua vida. Porque o nosso Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Que Deus te abençoe nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida. Esta é a palavra, aleluia, para você nesta noite. Como você tem se comportado como crente? Como cristão, como irmão de igreja, como irmã de igreja? Pensa nisto, porque as pessoas de fora têm te visto e elas têm comentado coisas e às vezes não são tão positivas, às vezes são negativas. A Bíblia diz que é lícito vir o escândalo, porém Jesus disse: ai daquele por quem vir o escândalo. É melhor que ate uma pedra no pescoço e se lance no mar. É pesado a palavra, mas Deus ele nos cobra acerca de um bom testemunho. Como que nós vamos ganhar alguém para Cristo se nem nós mesmos damos bom exemplo como cristão? Reflita nisto. Deus olhou e viu o seu servo Jó. Aleluia. No final da história, a Bíblia vai dizer que Jó olhou para o alto e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A Bíblia vai dizer que Deus, ele restituiu tudo o que havia sido tirado de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus abençoe a tua vida. 23 horas, 1 minutinho. Eu vou tomar um gole d'água e já já eu volto orando por você. Só levanta um pouco o fundo, Cauã. Eu quero orar por você nessa noite. Uma palavra forte, gente, mas é uma verdade absoluta. Aleluia. Quem sabe você que não conhece bem Deus, você quem sabe não tem um conhecimento da palavra de Deus, dos estatutos, dos princípios bíblicos, dos ensinamentos bíblicos.
e você olha muitas vezes o comportamento de alguém, você se escandaliza, e quem sabe você tece até alguns comentários negativos acerca de algumas pessoas. Eu quero dizer para você nesta noite que nem todos são assim. Ainda há um remanescente fiel. Ainda tem gente boa no meio evangélico. Tem homem de Deus, tem mulher de Deus, tem pessoas abençoadas que seguem à risca os ensinamentos da palavra do Senhor. Eu quero orar para que Deus ele venha abrir o teu entendimento nesta noite. Porque a coisa mais linda, a coisa mais maravilhosa, a coisa mais boa é servir a Deus. Aleluia, eu amo servir a Deus. Eu amo servir ao Senhor. Querido e amado Deus, Pai, nós te louvamos por esta oportunidade. Te louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós nesta noite. Abençoa, Senhor amado, aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos que nos acompanham nesta noite. Queremos orar pela vida do nosso irmão Fábio Souto, que pelo YouTube, ó Deus, tem nos pedido oração pela sua saúde e também pela sua vida espiritual. Oramos, ó Deus, para que o Senhor venha abrir portas de emprego sobre a vida do teu filho. Senhor, que Deus abençoe a vida do nosso irmão Fábio Souto da Silva. Os nossos irmãos, ó Deus, que vão acessar esta live, que vai ficar salva, gravada, Senhor. No nome de Jesus. Se alguém está doente, nós oramos por cura, milagre nesta noite. Mas sabemos que somente o Senhor tem poder para curar. Somente o Senhor tem poder para fazer milagre. Nós somos apenas um instrumento, um canal, um veículo, uma ferramenta usada pelas tuas mãos, ó Deus. Senhor, nós oramos por famílias, por casais, que porventura estejam vivendo uma crise no seu casamento. Quem sabe alguns estão à beira de uma separação. Que esse laço do inimigo venha a ser cortado. Que esta obra do diabo venha a ser queimada agora. Em nome de Jesus, porque o que o Senhor uniu, o homem, o diabo, ninguém pode separar, Senhor. Ó Deus Santo e Eterno, somente quem viveu uma separação, divórcio, para saber a dor que é, Senhor, perder alguma coisa. Este rompimento, ele é difícil, ele é dolorido, ele deixa sequelas, ele deixa marcas em nossa vida, ó Deus. E ao Deus amado, porque vivi esta experiência, em que eu oro e peço para que ninguém mais viva, Senhor amado. E se porventura o meu irmão, a minha irmã, esteja vivendo uma batalha dentro da sua casa, já não consegue mais assimilar as coisas, já não consegue mais resolver os problemas, e acha que a solução é separar. Eu digo nesta noite, em nome de Jesus, a solução está em dobrar o joelho e orar a Deus e clamar a Deus, porque em Deus há solução, em Deus há uma porta aberta, em Deus sempre haverá uma saída. Oh glória, em nome do Senhor, ó Deus, confirma a tua bênção, abra a porta onde não tem porta, orienta os teus filhos, ó Deus, pela sua palavra. É o que eu te peço, eu te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Somente os abençoados venham cantar conosco. Não somos donos do mundo, mas somos filhos do dono. Eu sou filho de Abraão, sou parente de Sansão. Canto. Eita, glória, 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 glória! Mas eu sou de outro mundo. 23 horas, 7 minutinhos. Nós estamos chegando ao final de mais uma programação. A minha voz se foi.
Mas vale a pena, gente, vale a pena. Eu quero gastar a minha voz pregando a palavra de Deus. A minha missão é orientar vocês, é orientar as pessoas acerca da verdade. Nem tudo que brilha é ouro. Mas, gente, aleluia, tem gente boa ainda. Tem um remanescente fiel. Tem gente que prega a verdade. É bom servir a Deus. O meu conselho para você desta noite, no finalzinho desta programação, leia a Bíblia. Se você tiver qualquer dúvida acerca do Evangelho, acerca do porquê que os crentes são desse jeito, estou falando dos crentes verdadeiros, viu? Eu estou falando daqueles que são cristão autêntico, cristão de verdade, que obedecem a palavra, que são temente a Deus, que levam a sério a Bíblia, que dão bom testemunho. Tá bom? Você tem que começar a observar isso. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. A Bíblia diz isto. Tá bom?